Então dando continuidade aí ao conteúdo do efeito Doppler, qual é a diferença de uma frequência emitida e a frequência percebida? Então aqui agora a gente vai introduzindo os conceitos para a gente compreender o que é esse efeito Doppler. Então, a frequência emitida é a frequência que uma fonte vai emitir, por exemplo, a sirene de uma ambulância, a sirene do carro de bombeiro, e a frequência que você vai perceber. Então, se vocês já conseguiram fazer esse experimento ou nunca repararam, na próxima vez que vocês tiverem essa oportunidade, reparem. Quando a ambulância, por exemplo, com a sirene ligada, né, o som vai se aproximando de você, você consegue ouvir um som mais agudo. E, vamos dizer assim, aquele som que você tem a percepção que é um som mais rápido, vamos dizer assim. Agora, quando essa ambulância começa a se afastar de você, você começa a perceber um som mais grave. Então, né, é aquele som mais lento, né, mais demorado, vamos dizer assim, um som mais lento. Então, isso quer dizer que é um som mais grave. Então, a frequência emitida pela ambulância, né, pela sirene da ambulância, mudou? Não mudou, ela continua sendo a mesma sirene, emitindo o mesmo som, só que quando ela se aproxima e quando ela se afasta de você, suponha que você esteja parado lá na calçada, a frequência que você percebe é diferente. Não quer dizer que ela emitiu uma frequência diferente, certo? Então, ela se torna uma frequência mais aguda quando essa fonte se aproxima de você, ou seja, a sirene lá da ambulância se aproxima. Ela se torna uma frequência percebida mais grave no afastamento, só que a emitida ela continua a mesma. Então, vamos observar aqui essa figura. É o exemplo da ambulância. Conforme essa ambulância se aproxima do observador, a frequência, ela aumenta. Olha aqui, a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, o que acontece com os comprimentos de onda? Diminui, né? A distância aqui, pequenininha. A distância entre uma onda e outra, pequena. Agora, conforme ela se afasta aqui da observadora da mulher, a frequência, ela diminui, né? Ela vai diminuindo. Logo, o que acontece com o comprimento de onda? A distância entre essas linhas dessas circunferências. Então, essa é a representação do efeito Doppler. A sirene, ela continua a mesma, mas conforme essa fonte, a gente vai chamar de fonte, se aproxima aqui do observador, a frequência aumenta. Conforme ela se afasta de um observador, a frequência diminui, certo? Então, continuando. Então, nos casos em que a frequência ouvida é diferente da frequência emitida pela fonte, temos o efeito Doppler. Então, se você percebe uma frequência, só que aqui está sendo emitida é outra, nós temos esse efeito Doppler, certo? Então, só para reforçar, então, quando a fonte sonora se aproxima do observador, o som ele se torna mais agudo, uma frequência maior. Agora, quando a fonte sonora se afasta, o som é mais grave, ou seja, a frequência desse som é menor. Matematicamente, a gente pode usar essa seguinte equação aqui, para o efeito Doppler. Então, aqui na tabelinha tem o que é cada grandeza e o que é a sua unidade, né? Qual é a sua unidade no Sistema Internacional de Medida. Então, tudo aqui do lado esquerdo se referencia, né? Está relacionada com o observador. Então, esse Ozinho aqui, é de observador. Tudo que está aqui do lado direito se relaciona com a fonte, certo? Para vocês lembrarem aí. Então, do lado esquerdo está relacionado com o observador, do lado direito com a fonte. Então, vamos lá. Essa daqui, é a frequência percebida pelo observador. Frequência percebida pelo observador. Essa daqui, é a velocidade do observador. Porque lá no efeito, para ocorrer o efeito Doppler, a gente pode ter o observador tanto em repouso ou em movimento. A fonte também, em repouso ou em movimento. Mas vamos voltar aqui, Então, a velocidade do observador. E esse V aqui, percebe que esse V, ele é o mesmo nos dois termos. É a velocidade de propagação do som no ar. Então, nós vamos considerar aqui que não há corrente de ar, situação ideal, certo?
Então, aqui, frequência do observador, velocidade de propagação do som no ar, velocidade do observador. Observem que aqui, ó, nós temos que nós temos dois sinais, o mais e o menos. Já vou falar para vocês o que significa isso, quando usa um, quando usa o outro. Vamos para cá. Essa daqui, ó, é a frequência da fonte, é a frequência emitida. Essa frequência, ela não muda. A frequência emitida, ela é sempre a mesma. Essa velocidade é a mesma dessa daqui, então é a velocidade de propagação do som no ar, mais ou menos, a velocidade que a fonte está se movimentando. Então, frequência a gente já viu que a unidade é hertz e que velocidade é metros por segundo. Mas então vamos lá, esse mais e menos aí, como que a gente sabe qual que é um, qual que é outro? Então, para determinar esse sinal, nós vamos determinar uma orientação do observador para a fonte, com essa orientação sendo a positiva. Vai ficar claro para vocês. Então, ó, do observador para a fonte, essa é a orientação positiva. Então, para determinar o sinal da velocidade do observador e da velocidade da fonte, a gente vai olhar o seguinte. Tanto uma quanto a outra vai ser positiva se a velocidade for concordante com a orientação, com essa orientação aqui. O que significa isso? A velocidade vai ser positiva, tanto essa quanto essa, se ela estiver no sentido positivo aqui, ó, acompanhando esse sentido. Então, ó, do observador para a fonte, esse é o sentido positivo. Se a velocidade estiver nesse sentido, em concordância, né, se ela estiver em concordância com esse sentido, ela será positiva. Se não, se for ao contrário, o sinal dessas duas velocidades será negativo. Então, sempre definam observador-fonte como positivo. Aí você vai olhar, a velocidade da fonte é da direita para a esquerda, está se aproximando aqui do nosso observador. A velocidade da fonte não está ao contrário do que nós definimos? Então, se ela está ao contrário, ela será negativa, certo? Então, esse é um exemplo. Depois a gente vai fazer no próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo que trata dessas duas situações. Então, nós falamos do efeito Doppler para o som até agora. Mas e o efeito Doppler, ele também ocorre para a luz? Sim, ele também ocorre para a luz. Só que ele é mais difícil de ser observado. E um dos motivos para que isso aconteça é que a velocidade da luz ela é muito maior que a velocidade do som. E aí, essa equação que nós acabamos de ver da frequência do observador relacionada à frequência da fonte, velocidade do observador da fonte, ela só é válida para o som. O efeito Doppler para o som não é válido para a luz. Por quê? Porque a luz ela possui algumas propriedades que exigem a aplicação da teoria da relatividade, que nós não vamos ver agora. Então, o efeito Doppler, que nós vimos até agora aqui na nossa aula, ele foi válido apenas para o som. Essa equação que nós vimos até aqui, ela é válida apenas para o som. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou resolver um exemplo com vocês para ficar um pouco mais fácil de entender essa questão de orientação, é mais ou é menos, e o que acontece. Tá bom? Até a próxima!